Bom dia, meus queridos. Nessa manhã nós vamos estar estudando sobre a lição 5, que fala sobre o discípulo e a idolatria, tá bom? Vamos orar para que o Senhor abençoe essa aula de hoje, que Ele possa falar aos nossos corações, né? Que essa lição venha edificar a vida de vocês, né? Pai amado, eu quero te louvar essa manhã, exaltando o teu santo nome, Senhor. Senhor, eu te agradeço porque nós deitamos e levantamos nessa manhã. Eu te agradeço, Senhor, pelo dia que o Senhor preparou hoje, Pai. Eu entrego nas tuas mãos essa aula, entrego nas tuas mãos a vida de cada aluno que vai estar assistindo essa aula, Senhor da glória. Eu quero te agradecer pelo fôlego de vida. Eu quero, Senhor, te agradecer, Senhor, pela nossa salvação e entregar a Ti todas as coisas, sabendo que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Nós entendemos e reconhecemos que dependemos do Senhor. Então, Pai, eu dependo de Ti, Senhor. Que o Senhor venha usar a minha vida, Senhor, para a glória do Teu nome, através dessa aula, em nome de Jesus. Amém. Então, qual é o texto bíblico dessa lição? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Êxodo 20, 3 a 5b. Né? Então, a lição dessa manhã, né? Nós vamos falar sobre a idolatria, né? A lição dessa semana, ela enfoca o pecado da idolatria em suas várias formas de culto. Você provavelmente, como a maioria dos que hoje são servos de Deus e o adoram em espírito e verdade, antes de conhecer o Evangelho de Cristo Jesus e de o aceitar como seu Senhor e suficiente Salvador, praticava alguma forma de culto a alguma divindade. E era devoto de algum dos inúmeros santos e santas, medianeiros e milagreiros. Na verdade, você era enganado por Satanás, né? E o servia, de uma forma ou de outra, na condenável prática da idolatria. Objetivando esclarecê-lo à luz das Escrituras, escreveremos acerca da idolatria, sua origem, disseminação, prática e consequências. Passo a passo, você perceberá que, através desta lição, o seu caminho tem sido iluminado pelo Espírito Santo. E as trevas do engano, das falsas religiões e dos falsos deuses foram dissipadas pela luz da verdade que promana de Deus, através da sua revelação escrita, que é a palavra, a Bíblia Sagrada, né? Então, vamos para o tópico 1. Deus condena a idolatria. Origem da idolatria. Nem a Bíblia, nem a história informam quando teve início a idolatria. Porém, através das Escrituras, conclui-se que ela teve origem no pecado de Adão e sua subsequente expulsão da presença do Criador no Éden. A comunhão do homem com Deus foi interrompida e um abismo abriu-se entre ambos, separando-os, né? Que foi o que aconteceu, né? Porque quando o ser humano, quando ele se rebelou contra Deus, através do pecado de nossos primeiros pais, foi quebrada a adoração e passamos a ter como centro da nossa adoração a nós mesmos, né? E onde deveria estar o trono de Deus, Satanás estabeleceu o seu trono, né? Assim aconteceu. A queda deu início ao processo de degradação moral da humanidade. O primeiro homicídio foi perpetrado por Caim contra seu irmão Abel, né? Então, o primeiro assassinato na Bíblia ocorreu nessa ocasião através de Caim, né? Ambos filhos de Adão e Eva. Amaldiçoado por Deus, saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod. Neste lugar, o primeiro homicida gerou a sua descendência, formando uma linhagem de homens materialistas e violentos, como Lameque, né? Como está em Gênesis 4, de 8 a 24. Lameque, ele também cometeu um pecado, que ele, ao se casar, Lameque se casou com duas mulheres, Ada e Zilá, né? Então, nisso ele estava quebrando um padrão estabelecido por Deus, né? Que é de unir um só homem e uma só mulher no casamento. Não, Lameque foi e se casou com duas mulheres.
Ou seja, depois de Caim, seus descendentes passaram a ter prazer em quebrar as regras da vida, né? Começou com Caim, quebrando a regra da vida, assassinando. Depois veio Lameque, seu descendente, veio na quinta geração, se não me engano, de Caim, depois de Caim, né? E cometendo esse pecado. Além de Abel e Caim, Adão e Eva tiveram filhos e filhas, entre os quais um de nome Sete, que por sua vez gerou a Enos. Então, Enos, mais um descendente, né? Mas a Enos foi descendente de Sete. A geração de Enos começou a invocar o nome do Senhor, isto é, a cultuar o Deus verdadeiro. Glória a Deus por isso, né? Os demais, corrompidos pela violência e imoralidade, certamente criaram para si deuses, né? Começaram a criar deuses ídolos, e a semelhança de homem e de animais para adorá-los. Na verdade, cultuavam a Satanás e seus anjos rebeldes, que são os demônios, e cada vez mais afastavam-se de Deus, né? Então, assim, cada vez mais o povo foi deixando de lado o Senhor e buscando adorar outros deuses, né? Buscando fazer coisas que desagradam ao Senhor. Não desagradavam, mas desagradam ao Senhor. A verdade é essa, né? Que quando a gente, né, não crê no Senhor, deixa Ele de lado e vai buscar, né, em outras, porque né, a gente vai ver até no Salmo que vai falar sobre isso, porque existiam deuses de madeira, deuses, né? Não tem nada, não tem como comparar ao nosso Deus, né? Então, assim, então nós vemos como o homem foi, né? Desagradando ao nosso Deus, fazendo aquilo que não agradava ao Senhor. E o capítulo 6 de Gênesis reporta a condição moral da humanidade, a qual esgotou a paciência do Criador. Mas o que acontece? Satanás, ele sempre quis o quê? Ele quis ser adorado, ele quer ser adorado, né? Então, assim, o que eu falo para vocês hoje, né, a gente fala da lição que vai, né, nos reportar ao passado, ao Gênesis, ao início, né, a Bíblia, mas assim, nos dias de hoje, Satanás continua do mesmo jeito. Ele quer que nos prostremos diante dele, adoremos ele. Assim ele fez com Jesus no deserto, não foi? Ele queria que Jesus se prostrasse, se adorasse ele, né? Reconhecesse ele como um Deus. Né? E ele faz isso nos dias atuais. Ele faz isso com o ser humano, né? Porque o intuito dele é destruir, destruir a criação de Deus, né? Porque nós sabemos e aprendemos pela palavra que Deus nos criou à sua semelhança. Então, qual é o intuito de Satanás? Destruir a criação de Deus, né? A quem ele ama. E ele faz isso. Eu quero falar uma coisa para vocês, por exemplo, no Espiritismo, o que acontece? As pessoas têm que se prostrar diante das imagens daqueles demônios, se referenciar ele. Deitam, batem cabeça lá para os santos, né? Que eles chamam de santos, né? Mas se prostrar diante deles como se eles fossem deuses, como se eles merecessem reverência, né? No Espiritismo acontece isso, também no Candomblé, que também é Espiritismo, o negócio é mais degradante ainda, porque as pessoas resolvem, tem lá um ritual, né, para a pessoa raspar a cabeça, a pessoa fica fechada dentro de um quartinho, isolada de todo mundo, não tem contato com família, com filhos, né? A pessoa fica ali durante dias e até meses, ali, tipo assim, se preparando para os demônios. E nesse tempo a pessoa ela dorme no chão frio. Nesse tempo as pessoas ficam tomando banho com ervas que são feitas e colocadas em infusão. Aquelas ervas apodrecem e a pessoa se sujeita a tomar banho com essas ervas podres. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque Satanás, ele faz isso. Ele humilha o ser humano, né? E por causa da cegueira espiritual, porque a cegueira espiritual é tão tamanha quando quando se está no mundo, aqueles que estão no mundo que não conhecem Jesus,
A cegueira espiritual é tão grande que a pessoa se deixa levar por isso. Porque ninguém é obrigado, ninguém é levado à força, cada um vai pelas suas próprias pernas. Mas acreditando numa mentira, acreditando no engano, né? E com isso o diabo vai destruindo a pessoa, né? E assim é na vida de uma pessoa que é viciada em drogas, que vive na dependência de drogas, né? Ela vai sendo destruída. Assim é na vida de alguém que vive na prostituição, né? Então assim, Satanás ele vai fazendo assim o que ele quer, né? Porque infelizmente o ser humano que está lá, que está no mundo, que ainda não conheceu, né, Jesus, ele infelizmente ele está na mão do diabo. Então o diabo vem e faz a festa. O ser humano é carente, o ser humano necessita de, né, de amor, de tantas coisas, mas infelizmente acaba buscando no lugar errado, acreditando que aqueles demônios vão resolver a situação deles, vão, né, ajudar, mas é tudo uma mentira do diabo. Então, só estou falando isso para vocês que o diabo, ele não mudou, né? Ele continua querendo enganar, querendo que, né, o ser humano se prostre, né? Ele quer ver o ser humano no fundo do poço, né? Então, assim, em Gênesis 6, eu vou ler com vocês, Gênesis 6, 11 e 12, tá? Vamos abrir aqui a Bíblia. A palavra de Deus, ela é muito linda, porque ela nos ensina tudo que a gente precisa está aqui. Tudo que a gente, né, precisa aprender para todas as áreas, não é para uma área só não, para todas as áreas da nossa vida, né, se encontra aqui. Então, Gênesis 6, os versículos 11 e 12, vai dizer assim, ó. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Né? Olha que triste para o nosso Deus, para o nosso Pai. Né? Ele criou o homem e quando chega ele olha e vê assim tanta violência, tanta maldade, né? Ele vê tantas coisas que não agradam a ele, é verdade? Porque a terra, quando ela estava cheia de violência, né, que Deus resolve dar cabo, né, de toda a carne humana, animal, é quando ele anuncia o dilúvio, porque os homens estavam praticando incesto, estupro, né, o homossexualismo, o sadismo, a pedofilia. Então, tudo que a gente vê no mundo hoje não começou hoje, não começou agora, isso já existia desde a criação, lá desde o início, né? Infelizmente, não foi o plano do Senhor, mas infelizmente o homem começou, né, a praticar esses pecados, né? As mulheres eram escravas, as mulheres nasciam para sofrer, né? Elas eram humilhadas, né? E Deus diz, tem aqui em Gênesis 6,6, que foi antes, ele fala assim, ó, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Olha que triste. Olha que triste, o Senhor criou o homem, né? Não para isso, mas o homem cometendo pecado, né? Quando Satanás, né, começou a tomar conta do mundo, e o homem, ao invés dele buscar Deus, de viver na presença do Senhor, tal, ele começou a se degradar, ser humano, né? Começou a praticar atos de violência, atos que não agradam ao nosso Deus, que só serve para destruir a nossa vida, destruir, né? E tudo que se faz desse estilo, né? Tudo isso você está agradando a quem? A Satanás. Você está fazendo aquilo que é da parte dele, né? E quanto mais você estiver na mão dele, quanto mais você fizer algo que agrada a ele, mais você vai deixando de conhecer a sua verdadeira identidade. Você vai perdendo a sua identidade, né? Porque nós temos uma identidade dada por Cristo. Nós temos uma identidade em Cristo, né? E quando a gente está na mão do inimigo, a gente perde essa identidade, a gente, né, acaba se perdendo. Então, vamos continuar aqui. O pecado da humanidade exigia o juízo divino, o dilúvio,
que destruiu todo o fôlego de vida que havia na terra, à exceção de Noé e sua família, os quais eram tementes a Deus e por isso foram preservados da destruição. Glória a Deus que o Senhor viu, né, achou graça em Noé e preservou a vida dele e da sua família. Né? Escaparam da ira em uma arca, símbolo da salvação em Cristo Jesus. Que maravilha, que glória a Deus, aleluias, porque nós temos a opção, né, de entregar nossa vida para o Senhor, de receber a salvação, que é o maior presente que o ser humano pode receber nesse mundo. A salvação em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Eu sei, né, porque eu já tenho a experiência de viver lá fora no mundo, nas trevas, mas Deus, com a infinita misericórdia dele, ele me resgatou das trevas e me trouxe para a sua luz. E, nossa, isso é maravilhoso, né? Eu posso dizer, né, vocês também, como novos convertidos, estão experimentando isso, que maravilhoso é você receber o amor de Deus, você receber a paz de Deus. Isso não tem, como diz a propaganda, não tem preço. É assim, não tem como você conseguir isso fora de Deus, fora da presença do Senhor, fora da salvação, não tem. Né? Aí vem a nova geração, também se corrompeu, infelizmente, né? Isso se explica porque em Adão todos pecaram, né? Como está lá em Romanos 5:12. Vamos ver aqui, Romanos 5:12. E a Bíblia é pequenininha, mas é uma Bíblia que eu ganhei antes mesmo de eu me converter, gente. Então, assim, eu guardo ela com carinho, porque é muito importante, né? Essa Bíblia, eu tenho um certo carinho por ela. Romanos 5:12 vai dizer: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram, né? Não tem? Todos pecaram. E a gente sabe que, né, Satanás se rebelou contra Deus, né, porque ele queria tomar o lugar de Deus, por isso que ele foi expulso, né? E o desejo dele, como eu falei para vocês, é receber a adoração, né? Mas assim, vamos continuar. A nova geração trazia dentro de si o vírus do pecado. E também afastou-se dos caminhos de Deus. Preferiu enveredar por caminhos desconhecidos do misticismo e da adoração de ídolos e deuses. Olha, criados pela sua imaginação. Eles mesmos criavam aqueles deuses, né? Isso acontece muito na Índia, né? Em outros países deve ter também. Eles fazem deuses de papel, deuses de madeira, deuses de todo material, né? E adoram aquilo. Olha só que ignorância, né? O mentor dessas aberrações era o próprio Satanás, que reivindicava para si a adoração dos homens. É o que eu falei para vocês. Ele quer a adoração dos homens, né? Ele quer ser comparado a Deus, né? O intuito dele sempre foi esse. Então, assim, os séculos passaram e cada vez mais a humanidade afastava-se de Deus e cultuava os ídolos. Cada povo, cada nação tinha os seus deuses, né? Muito triste isso. A chamada de Abraão, um prenúncio de luz, né? Em Gênesis 12, de 1 a 8, nós vamos ver aqui, Gênesis 12, de 1 a 8. Deus olhou para Abraão, se agradou dele, né? Porque pelo menos, né? Então diz assim a palavra: Deus chama Abraão e lhe faz promessas, né? De 1 a 8 vai dizer: ora, disse o Senhor a Abraão, Abrão na época, né? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. E te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Isso serve para gente. Sê tu uma bênção. Aonde quer que o Senhor te coloque, aonde quer que o Senhor te leve, sê tu uma bênção.
porque você, como templo do Espírito Santo, né, como representante de Cristo nessa terra, nós temos que ser bênção onde o Senhor nos colocar, para estar abençoando vidas, para estar dando testemunho, para estar, né, dando exemplo. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Né? Então, Abrão fez aquilo. Desculpa, irmãos, que eu estou numa alergia, mas... Então, Abrão ali edificou um altar ao Senhor, né? Que ele entendia que ele devia adoração ao Senhor, ao nosso Deus, né? E isso agrada ao nosso Deus. Deus jamais permitiria que a humanidade permanecesse envolta nas trevas da ignorância, servindo e adorando a Satanás, cultuando os falsos deuses, ídolos feitos pelas mãos dos homens, como eu falei para vocês, eles criam os deuses, né? Cheio de misericórdia pelo ser humano, criado à sua imagem e semelhança, o Senhor começa a pôr em ação o seu plano de redenção da humanidade. Glória a Deus! O Senhor está sempre, Ele sempre tem um plano, né, para o nosso bem. Né? Por isso, do seio de uma nação idólatra e feiticeira, Ele chamou Abraão para ser o pai de uma geração eleita. Nação santa, a fim de que, por seu intermédio, os povos pagãos viessem a conhecer o Deus vivo, Criador do homem, digno de toda adoração por parte de suas criaturas. Eu vou ler com vocês o Salmo 148, né? Deus criou todas as coisas, né? Vocês já sabem disso, né? E é bom nós sempre lembrarmos disso e louvar Ele, glorificar, exaltar Ele por isso, pela criação, por todas as coisas. O Salmo 148, que é uma adoração a Deus, vai dizer assim, ó. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos. Fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o Senhor, só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia! Então esse salmo é um salmo de adoração ao Senhor, adoração, louvor a Ele por toda a sua criação, né? Seja o ser humano, seja o céu, a terra, as estrelas, tudo que Deus criou, tudo que Ele formou no mundo, né? Nós louvamos a Ele, exaltamos o seu nome por isso, né? Porque Ele é Deus, Ele é o único capaz da criação, ele é o único capaz disso, ele é o único que tem
poder da vida, né? Então, ele criou o mundo e todas essas coisas que estão, né, descritas no Salmo 148. Então, nós temos sempre que dar louvor ao Senhor, que glorificar Ele, que reconhecer tudo que Ele fez, tudo que Ele criou. E tudo que Ele faz é para o nosso bem, né? Em prol do melhor, fazer o melhor para nós, né? Então, continuando aqui, Abraão obedeceu e foi a Canaã, e ali habitou como peregrino. Era um estrangeiro, mas sua descendência possuiria aquelas terras. Porém, antes disso, conforme o plano divino, os hebreus seriam escravos no Egito por mais de 400 anos. Vocês já devem conhecer essa história, né? O povo de Deus foi levado escravo para o Egito, né, e permaneceram nessa situação por 400 anos. Né? Mas Deus não tinha se esquecido deles. Agora imagine nesses 400 anos vivendo com os egípcios, né, que adoram a outros deuses, tem lá os cultos deles, né? Eles deveriam também, né, cair nesse engano, né, e acabar adorando a outros deuses. Mas o Senhor não esqueceu do povo. Mas o Senhor tinha também, né, um plano, um propósito, né? E o que Deus fez? Levantou um homem, Moisés, para que pudesse, como é que eu vou falar? Levar, né, tirar o povo do Egito, né, pelo poder de Deus, pelas feituras de Deus, Moisés levar o povo. Os hebreus saem do Egito sob a liderança de Moisés. Não se pode deixar de mencionar a escravidão do povo hebreu no Egito sob os faraós por cerca de 400 anos, né, de onde foram libertos por Deus sob a liderança de Moisés. Os capítulos 3 a 14 de Êxodo narram como os fatos se desenrolaram. Não sei se vocês já leram, né? Mas quem não leu, busca lá em Êxodo, do capítulo 3 ao 14, vai falar sobre isso, né? O tempo do povo lá no Egito, imagino que deve ter sido terrível, né? O quanto eles foram maltratados, né? Escravizados daquela forma, mas Deus tinha um plano, uma saída para eles, né? A proibição da prática da idolatria. Então, nós vamos ler agora Êxodo 20. Espera aí só um minutinho. Deus é bom, né? Ele permitiu que hoje levantássemos da cama para estar aqui. Ele tem nos sustentado, nos dado, né, vida, saúde, glória a Deus por isso. Êxodo 20. Vamos ler. De 1 a 5, eu já li parte no início, né? Mas vamos ler aqui do versículo 1 ao 5. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Né? Deus, eu sempre falo, Deus, tem pessoas que acham que é impossível seguir a Bíblia ou obedecer a palavra de Deus, né? Porque não é fácil, é muito difícil. Mas Deus, Ele nos ensina, Ele nos capacita e Ele está conosco todos os dias do nosso lado para nos ajudar. Deus não é um Deus que fala assim, ó, eu quero que você faça isso ou aquilo, mas não te dá condição para isso. Ele te dá a condição para isso. E Deus aqui, Ele, né, libertou, usou lá Moisés para libertar o povo, mas Ele escreveu os mandamentos. Né, os mandamentos servem para quê? Para ordem, né, para colocar ordem, né, porque a gente sabe que o ser humano, se deixar, né, faz tudo, cada um faz do seu jeito, mas Deus é o Deus de ordem.
Então ele falou: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Tá? E aí a gente vai passar para o 23. O versículo 23 vai falar: não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Né? Então, o Senhor, ele falou com o povo através dos mandamentos, ele falou: não adorarás a outros deuses, não fará imagens, esculturas, né, para adorar. Mas, infelizmente, né, o povo, em determinados momentos, não levam isso muito a sério, né? Libertos da escravidão egípcia, os hebreus são separados como povo de Deus e pelas mãos de Moisés recebem os mandamentos e fazem um pacto solene com o Todo-Poderoso, né? A gente promete, a gente diz que vai obedecer aos mandamentos do Senhor, mas dependendo do momento que a gente está vivendo, a gente acaba esquecendo disso e fazendo do nosso jeito. Eles seriam santos como o Senhor que os tirara do jugo de servidão na terra do Egito. Por sua vez, Jeová seria o seu único Deus. O seu único Deus. Então, lá deixa eu ver aqui. Não, já li, só para repetir. Então, Deus, eu libertei vocês da escravidão, vocês agora serão livres, né? Vocês serão santos, como, né? Mas só que tem os meus mandamentos. Tem os mandamentos, não é para viver de qualquer maneira. Não é para fazer as escolhas erradas. Mas a gente tem um Deus que é zeloso, que cuida de nós, que quer o nosso melhor, né? Um Deus que tem a vida eterna para nós. Então nós temos que seguir a orientação dele, o ensino dele e fazer a vontade dele, né? Porque nós estamos aqui para agradar o nosso Deus, para agradar e fazer da melhor forma possível aquilo que ele nos pede, aquilo que ele nos ensina. Por mais difícil que seja, né, ele nos ajuda. Então, Israel torna-se idólatra. Não demorou muito e os hebreus, convivendo com os povos pagãos que habitavam Canaã, traíram o pacto feito com Jeová e corromperam-se moral e espiritualmente, aderindo à idolatria dos vizinhos pagãos. Né? Então o povo foi liberto, saiu da terra do Egito, né? Foram levados a Canaã. E o que eles fizeram quando chegaram lá? Começaram a se misturar e a se corrompendo, né? Moralmente e espiritualmente, aceitando e aderindo à idolatria dos vizinhos pagãos. Né? Aquilo que eles acreditavam, aqueles sacrifícios que eles faziam, aquelas coisas, eles acabaram aderindo a isso. A idolatria corrompe Israel. Depressa, Israel esqueceu as advertências do Senhor. Olha, lamentável, né? O que a gente faz? A gente esquece. Deus fala, Deus avisa, Deus alerta, mas a gente acaba esquecendo. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem estátuas, nem poreis figuras de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então, aquilo que eu falei com vocês, né? O que Satanás quer do ser humano, né? É a prostração, é a adoração. Aqui Deus fala, né? Para não se inclinar diante dos deuses, né? Dos ídolos. Porque a nossa adoração é só para o nosso Deus, é só para o nosso Pai. Só a Ele devemos adoração, só a Ele devemos honra, só a Ele devemos nosso louvor, né? Nossa gratidão, não a Satanás. E lá em Levítico 26, vamos ler Levítico 26.
que vai dizer, Levítico 26:1, vai dizer, é uma admoestação contra a idolatria, novamente. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então, o que está aqui é o versículo 20, é o versículo 1 do capítulo 26 de Levítico. Então, Deus está falando, Ele está avisando para o povo, né? Os israelitas cultuavam a Deus e os ídolos dos pagãos simultaneamente, como alguns pretensos cristãos hoje, é verdade. Eu já ouvi falar de cristão que está na igreja, mas coloca o pé lá no espiritismo. Cristão que ainda acredita em simpatias, fazer simpatia, acredita em coisas que, meu Deus, cristão que acredita em horóscopo. Isso não tem a ver com Deus. Então, assim, Deus fala, Deus ensina, mas o povo achando que podia, ao mesmo tempo, cultuar a Deus, olha só, cultuar a Deus e aos ídolos pagãos. Olha só isso, como pode, né? Porque todo mundo sabe que na Bíblia não tem como adorar a Deus e a Satanás. Ou eu sirvo a um ou eu sirvo a outro, né? O nosso coração não pode estar dividido. Deus não vai querer habitar num coração dividido. Eu estou com o pé lá no mundo e estou com o pé na igreja. Eu sirvo a Deus, eu sirvo a Satanás. Então Deus quer um coração inteiro, quer que você esteja totalmente nele, quer que você permita que ele tome totalmente a sua vida, o seu coração, e que faça parte de todas as áreas da sua vida. Porque também tem cristão que quando aceita Jesus, se converte, ele só permite Deus entrar em determinadas áreas, tá? Aonde eu estou confortável, aonde eu estou achando que tá bom, eu não deixo Deus interferir, né? Isso acontece muitas vezes na área financeira, né? Às vezes de trabalho, porque tem pessoas que não acreditam que Deus, ele quer fazer parte de tudo na nossa vida. Tem pessoas que acham que Deus, ele é um Deus, né? Tá lá no alto, ele tá muito ocupado, ele é tão poderoso que ele não, tipo assim, ele não pode fazer parte da minha vida. Eu no outro dia ouvi uma pessoa dizendo que Deus não interfere no casamento, não interfere no relacionamento de homem e mulher. Quer dizer assim, como se Deus deixasse para lá, e não. Quando ele nos resgata das trevas, quando ele nos salva, mesmo aquele, né, que graças a Deus não experimentou as trevas, mas nasceu, foi criado na igreja e pôde ter um encontro com o Senhor, porque a conversão, a gente precisa ter um encontro com o Senhor verdadeiro, né? Então, assim, tem pessoas que acham que Deus não tem que fazer parte de certas áreas. Então, pessoas que escolhem as suas carreiras, as suas profissões, e não consultam a Deus. Pessoas que escolhem alguém para se casar e não consultam a Deus, né? Pega aquele que agradou, aquele que gostou, né? Não se importa com o jugo desigual, não se importa com nada. Tem pessoas que não deixam Deus interferir na área financeira, porque a pessoa quer gastar do jeito que ela quer, e a gente sabe, não sei se vocês já aprenderam, que nós somos mordomos. Mordomos em todas as áreas. Se nós somos mordomos até em relação aos nossos filhos não são nossos, né? Herança do Senhor, mas que Deus colocou em nossas mãos para que a gente pudesse cuidar, amar, ensinar o caminho que deve andar, fazer tudo da forma que Deus quer, para que quando nós estivermos na presença do Senhor, né? Lá na glória, a gente possa, né, ter o que apresentar. Eu vou ter que dar conta dos meus filhos ao Senhor. Eu vou ter que dar conta da minha vida a Ele, do que eu fiz aqui na terra. Então, assim, Deus, Ele quer fazer parte de tudo na minha vida. Ele não quer só entrar aqui ou ali. Não. Quando eu abro meu coração para o Senhor, é para que Ele tome conta de tudo. Que Ele venha tomar conta de tudo, não só de algumas áreas, né? Então, os sacerdotes, líderes espirituais do povo, corromperam o culto divino, introduzindo os ritos e as obscenas práticas dos rituais a Moloque. Porque naquele tempo, gente, havia prostitutas cultuais, né, que adoravam os deuses, tinha toda aquela coisas absurdas,
eles faziam para agradar a Deus. Moloque, eles sacrificavam crianças, né, a Moloque. Eles faziam coisas absurdas, né, que esses povos pagãos tinham, né, esses costumes, e infelizmente o povo de Deus acabou se corrompendo e entrando nessa. Então, assim, eles se corromperam, né, corromperam com o divino, introduzindo os ritos e as obscenas práticas dos rituais a Moloque, a Baal, a Astarote, Quemós e até a natureza, como, por exemplo, as árvores, os montes, os rios e os astros, né, o sol, a lua, as estrelas, os planetas. Tem gente que adora isso. Vou adorar, estou adorando as estrelas, estou adorando não sei o quê, é uma coisa de, né? Trocaram a fonte das águas puras pelas putrefatas das cisternas rotas e imundas dos pagãos, né? Então, lá em Jeremias 2,13, a gente vai ver isso. Jeremias 2,13 vai falar das cisternas rotas. Não sei se vocês já ouviram falar. Desculpa, gente. Ó, Jeremias 2,13 vai dizer: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Então, cisterna, quer dizer isso, cisterna eram reservatórios de águas naturais que não retinham água. Então, o povo de Israel, ele possuía todos os recursos, né, de Deus, que é a água viva, mas ainda assim, eles buscavam substitutos, confiavam em divindades impotentes, né, que não tinham condições de suprir as necessidades espirituais deles. Você vê, você tem tudo que você precisa, aquilo que eu falei, nós temos tudo que nós precisamos na palavra de Deus, em Deus, mas vai buscar em quem não tem para dar, em quem não tem condição de suprir. Porque já começa pelo fato de que só quem conhece as nossas necessidades é Deus, porque foi Ele que nos criou. Ninguém. Posso ter a minha mãe, o meu filho, o meu marido, mas quem conhece as minhas verdadeiras necessidades é o Senhor que me criou. Então, como eu posso buscar em outros deuses, em outras coisas, se eles não podem suprir aquilo que Deus tem para me dar? Então, eles iam, né? Aí tem essa passagem das cisternas rotas, né? Eram reservatórios que não retinham água. Então, não adiantava, né? Buscar recursos em outros, em deuses, divindades que eram impotentes, não tinha condição, né? E, continuando aqui, vem a idolatria de Salomão, a causa do rompimento entre as tribos de Israel, né? 1 Reis 11, é um pouquinho grande, eu não sei se eu falei para vocês. 1 Reis 11, 1 Reis 11, a idolatria de Salomão. Salomão, filho de Davi, né? Vocês já devem ter escutado falar. Salomão, filho de Davi, rei de Israel, coabitou com muitas mulheres pagãs, né? Infelizmente. E cada qual cultuava o Deus da sua nação e exigia que o rei erigisse um altar em honra a tal divindade e a adorasse. Assim, ele se apartou dos caminhos do Senhor e atraiu sobre si e o povo a santa e justa ira de Jeová. Ou seja, Salomão escolheu casar com várias mulheres de povos pagãos e elas tinham lá seus deuses e elas ainda exigiam que ele levantasse o altar para os seus deuses e ele adorasse também junto com elas. Tamanho absurdo, né? Mas que ele também adorasse esses outros deuses, né? Então, ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, vários povos pagãos.
mulheres das nações, de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas. Deus avisou, não caseis com elas. Nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir de seus deuses. Então Deus sabia o que estava fazendo, porque Deus sabe de tudo. Ele criou tudo. Então quando ele chegar para você, avisar alguma coisa para você, minha filha, não faça isso. Minha filha, não vá por aquele caminho. Você toma essa instrução de Deus como a verdadeira para a sua vida, porque Deus sabe de todas as coisas. Então, ele avisou ao povo, mas não adiantou. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Davi sempre foi fiel a Deus. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Camos, abominação de Moabe, sobre um monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Então, ele casou com mulheres estrangeiras, o que Deus falou para não fazer. Ele edificou altares a pedido delas, permitindo que elas adorassem, e ele também acabou fazendo isso, né? Então, o que aconteceu? Veio a ira de Deus contra Salomão, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso lhe tinham ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste, não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o tirarei. Né? Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Deus, ele é tão bom, ele é tão bom, que ele não tirou tudo da mão dele. Né? Mas vê, ele não seguiu aquilo que o pai dele fazia. Ele se esqueceu que Davi era servo de Deus, era fiel a Deus, adorava a Deus, né? Prestava culto ao Senhor. Né? Davi, um ser humano como nós, que cometemos pecados, mas ele se arrependia, ele pedia perdão e ele sempre adorou o Senhor, sempre reconheceu o Senhor como Deus. Infelizmente, seu filho não seguiu nessa linha. Né? E aconteceu o que aconteceu. Ele se misturou, né? Fez aliança com reis. Ele fez aliança com reis pagãos, porque a primeira esposa foi a filha de Faraó, ele fez aliança com Faraó. E acabou que as mulheres perverteram o coração dele. Consequências da idolatria. O líder erra e o povo sofre. Isso em qualquer área. Né? Quando o líder erra, o povo acaba sofrendo. Ou seja, quando o líder erra, os liderados acabam sofrendo também. Neste caso, merecidamente, a luxúria na qual o rei se mergulhara exigia altos gastos do tesouro real. A fim de que não lhe faltassem recursos, Salomão sobrecarregou o povo com pesados impostos. Isso não agradou ao povo nem a Deus. Né? Começou a cobrar impostos muito altos. Né? Aí veio também Roboão. Eu estou lendo essas passagens com vocês, porque elas são importantes. E às vezes a gente, quando sai da escola bíblica, quando a gente acaba esquecendo e não lê, né? Acaba aqui o 1 Reis. Não, já li essa daqui, desculpa, tá, gente?
Morrendo Salomão, seu filho Roboão ascendeu ao trono de Israel. Não foi sábio, aumentou ainda mais os impostos. Quer dizer, Salomão já estava cobrando valor muito alto dos impostos. O filho fez pior, veio para fazer pior. Aumentou ainda mais os impostos e causou a divisão do povo em 2 reinos. O reino do norte, né, com 10 tribos, sob a liderança de Jeroboão, que se tornou o primeiro rei de Israel. Ele introduziu a idolatria no reino do norte, mandou fazer 2 bezerros de ouro e colocou um em Betel e outro em Dan. Prestou-lhes adoração e ordenou ao povo que fizesse o mesmo. Olha que absurdo, né? Então, Roboão mandou fazer 2 bezerros, né? Mandou o povo fazer. E isso aconteceu lá atrás também, quando Moisés subiu para estar na presença do Senhor. E conforme ele demorava, o povo, né, se achando e com raiva, aborrecido, Arão, faz outro Deus aí para a gente adorar, e Arão caiu na conversa deles, né? E teve também essa questão do bezerro de ouro, né? E infelizmente, ele recolheu o ouro de todo o pessoal, e fez esse bezerro para adorar. Olha, nossa, é muito fácil, gente, é muito fácil a gente cair, é muito fácil a gente se desviar, é muito fácil, sabe? Hoje eu tô, por isso que todos os dias a gente tem que falar assim, ó, Senhor, me sustenta, me ajuda, Senhor, a me manter de pé. Porque é difícil, gente, mas é possível. Porque, como eu falei antes, por mais que a gente tenha dificuldade, o Senhor está conosco, mas nós precisamos pedir a ajuda dele, nós precisamos recorrer a ele em todo o tempo, para que ele nos mantenha de pé. A palavra diz que ele é a nossa fortaleza, né? É ele que nos sustenta, é ele que nos dá livramento. Então nós precisamos dele, porque é muito fácil a gente, né? Nesse caso de Arão, estavam ali, Moisés, ele, o povo, enquanto Moisés foi falar com Deus, né? Só que foi passado o tempo, o dia, e o povo se irritou, ele foi e fez a vontade do povo, né? Caindo nessa furada aí. Então, o juízo de Deus sobre Israel e Judá, né? Porque Deus ele é longânimo, né? Ele é bom para nós, ele é maravilhoso, né? Mas ele entra com juízo também. Ele também chega um momento dele, né, corrigir, ele chamar o homem, né? É como chamar a razão. Olha, você fez isso, então você vai acontecer aquilo, você vai, né? Infelizmente. Então, em 721 a.C., o juízo divino caiu sobre Israel. Sargão II da Síria invadiu Israel e levou para o cativeiro as 10 tribos do reino do norte, permissão de Deus. O reino do sul, no entanto, ainda sobreviveu por mais 100 anos. Em 605 a.C., Jerusalém foi sitiada pelos exércitos da Babilônia sob Nabucodonosor. Finalmente, em 589 a.C., os caldeus invadiram e destruíram a cidade santa e o templo do Senhor. O povo foi levado cativo para a Babilônia, onde durante 700 anos o povo de Deus foi levado cativo por 700 anos, né? E sob o jugo dos caldeus e medo-persas. O remédio foi amargo, porém eficaz. Os judeus ficaram curados da idolatria. Judá sofreu castigo porque não se importou com o fim de seu irmão do norte e perseverou na prática abominável do culto aos falsos deuses, né? Ele não se importou com outro povo, né, do reino do norte, e continuou na prática do pecado, continuou no pecado, oferecendo sacrifícios até de vidas humanas, como eu falei, porque tinha deuses que, tipo assim, exigiam sacrifício de humanos, de crianças, né, tamanho absurdo a coisa. Contudo, o Senhor, por meio dos profetas, conclamava o povo ao arrependimento e mostrava a cegueira dos idólatras que não enxergavam a diferença entre o Todo-Poderoso e os ídolos surdos, mudos, inertes, porque eles não podiam fazer nada. Isso a gente vai ver, sabe aonde? No Salmo 115. O Salmo 115 vai falar sobre isso, né? E sobre esses ídolos que eles adoravam, que não eram capazes de nada, porque eles não ouviam nada, eles não falavam. Nós temos um Deus que tudo vê, nós temos um Deus que tudo ouve,
Deus fala conosco, né? Então, honra somente a Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos deles confiam. Viu? Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que o temem, o que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Então, nós confiamos no Senhor, porque Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso escudo. Ele é Deus, Ele é maravilhoso, né? Então, vem a advertência contra os ídolos. Vamos lá, são muitas as advertências contidas nas Escrituras contra os ídolos e a idolatria. Até aqui foram enfocadas dentro do Antigo Testamento. Agora serão examinadas no Novo Testamento. Concílio de Jerusalém, nos primórdios da igreja, surgiram inúmeras divergências entre alguns dos seus membros quanto às exigências que deveriam ser impostas aos crentes gentios. Alguns dos judaizantes e fariseus entendiam que aqueles deviam circuncidar-se e guardar a lei de Moisés para salvar-se. A fim de dirimir toda a dúvida sobre o assunto, os apóstolos e anciãos da igreja reuniram-se em Jerusalém e, ao fim, sob a direção do Espírito Santo, resolveram enviar à igreja em Antioquia alguns irmãos idôneos, entre os quais Paulo, Barnabé, Silas e Judas, chamado Barsabás, com a decisão que está registrada em Atos 15, 28 e 29. Vamos ver aqui. Atos 15. Bora. Atos 15. Desculpa. Bom, aqui, ó. Atos 15, versículo 28 e 29, vai dizer assim, ó. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, né, que vai falar aqui, né, se abster disso, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Então, Deus está falando aqui. Se abster das coisas sacrificadas a ídolos, como do sangue, da carne de animais, né, relações sexuais ilícitas, para você se guardar disso, né? Então, vem as advertências dos apóstolos. Escrevendo aos Coríntios, Paulo adverte contra a idolatria, os sacrifícios e as oferendas aos ídolos, né? Como está aqui em 1 Coríntios, vamos lá agora em 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, vamos ler o versículo 14. 10, 14 vai dizer o quê? Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Olha, tão pequenininho. Fugir da idolatria. É pecado, fugir da idolatria. Tá? Agora o versículo 20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Então Deus está dizendo aqui que não sacrifica as coisas, não sacrifica os demônios, né? Nós temos que sacrificar, ele falou aqui, né, nesse tempo aqui, né, que se tinha os altares, que se oferecia sacrifício a Deus, para oferecer sacrifício
a Deus, não a demônios. E tem um versículo também, o 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É aquilo que eu falei. Eu não posso adorar a Satanás e adorar a Deus ao mesmo tempo. Não tem como. Não tem como eu fazer isso, né? Eu estaria dividida, né? Não está fazendo nem a um nem a outro. E o que acontece? O cristão não pode participar de festas em homenagem a santos. Não sei se vocês já ouviram isso, né? Tem ainda muitas pessoas na igreja que fazem festa junina, né? É aquela coisa de São João, São Pedro, né? Gostam de fazer aquelas festas. Tem até algumas igrejas que fazem. Então, o cristão ele não pode participar de festas em homenagem a santos, como, por exemplo, São João, São Pedro, Cosme e Damião. Tem cristão que manda o filho pegar saquinho de Cosme e Damião. Tem isso, tá? Os que tomam parte nestas festividades contaminam-se e provocam a ira de Deus. Olha só, a gente não leva em conta isso, né? A gente simplesmente fala assim, eu não posso, mas eu tenho que entender que se eu faço, se eu estou desobedecendo, eu estou provocando a ira do meu Deus. Estou fazendo aquilo que desagrada a ele. E eu não quero Deus irado comigo. Mesmo ele sendo longânimo, tem uma hora que ele entra com juízo. Tem uma hora que ele age. Tem aqui deixa eu ver aqui. Então, o que acontece? Eu não posso fazer parte disso porque eu acabo me contaminando com essas coisas, gente. Isso é a mais pura verdade. Eu acabo me contaminando, depois vou achando que é uma coisa normal, que tá tudo bem, que não tem nada, não tem nenhum problema, né? Mas não é isso que Deus quer. Que ligação, lá 2 Coríntios 6,16 vai dizer assim, ó, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus diz pra gente, eu serei o seu Deus e o seu povo. Como eu posso, então, querer adorar outros deuses, participar de coisas profanas, coisas que não são de Deus, me permitir me contaminar, sabendo que Deus, ele nos escolheu, e Deus cuida de nós, né? Então, assim, a astrologia, que é a consulta aos horóscopos, a yoga transcendental, tem pessoas que fazem yoga, né? Praticam yoga, vão relaxar, faz meditação. Mas a yoga, ela é originada de um dos dialetos da Índia, entendeu? Então, ela é o dialeto da Índia, ela é influenciada pelo budismo e pelo hinduísmo. E as pessoas também praticam aquela parada do mantra, né? Nem vou repetir aqui, mas tem gente que faz yoga, faz meditação, né? Senta lá, tal, as pernas, coisa, e começa a entoar mantras. Mantras são sons sagrados de tradição budista, gente. Tradição budista tem poder de criar encantamentos, entendeu? O mantra é uma reza do hinduísmo e do budismo. Ela é dita e repetida, você tem que ficar repetindo aquilo. Então, são tudo coisas que vêm do diabo para nos envolver, para nos enganar, entendeu? Isso tem muitas outras coisas, gente. Porque aqui a gente não tem tempo nem, né? Mas, assim, existem muitas outras coisas que nós, cristãos, às vezes pensamos que não tem nenhum problema, mas que tem todo problema. Vai favorecer para nos perverter, para nos contaminar e para nos tirar da presença do Senhor, do caminho dele. Então, assim, a yoga transcendental, a cristologia, o culto aos duendes e os gnomos, tem pessoas que adoram isso, né? São práticas demonistas, não devemos nos contaminar com elas. O culto aos anjos também é proibido. Atente para o que aconselha o apóstolo João. O que João vai falar em 1 João 5:21? Ele vai dizer assim, ó, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos, né?
Então, assim, e a gente, assim, na nossa atualidade, a gente, como que eu vou falar? Pratica a idolatria várias vezes. A gente nem se dá conta. Em vários momentos, a gente pratica a idolatria, sabe? Porque tudo que eu coloco, tudo que eu gosto, coisa de maneira excessiva, né? Tudo que eu deixo tomar conta do meu coração, eu acabo colocando no lugar de Deus, né? Então, assim, então nessa lição você aprendeu que a idolatria consiste em prostrar-se perante imagens e adorá-las, adorar outros deuses, adorar os exércitos dos céus, o sol, a lua, as estrelas, os planetas, adorar os homens, adorar os demônios, adorar os anjos, que a idolatria é abominação a Deus. É preciso que você entenda isso, que a idolatria é abominação a Deus. Quando eu idolatro o meu marido, quando eu idolatro meus filhos, existem muitas mães que idolatram filhos, que vivem em função de filhos. Vive em função de marido que idolatra a mulher, que coloca ela no pedestal, isso é idolatria. Pessoas que idolatram artistas, cantores, isso e aquilo. Pessoas que idolatram o dinheiro, é o dinheiro que rege a vida dele, que rege as emoções, os sentimentos. Então, assim, a idolatria ela é vã e insensata, ela é irracional e contaminadora. Fuja da idolatria, guardemos dos ídolos, dos horóscopos, das pirâmides de cristais, dos gnomos, das bruxas também. Tem bruxa, né? Dos duendes e de tudo que possa nos afastar de Deus. Então, nós precisamos que, em sua essência, a idolatria ela é a substituição de Deus, da sua palavra, das suas leis, do seu sistema religioso por qualquer outra coisa. A gente substitui Deus, a palavra dele, por outra coisa, né? Por algum conceito contrário, por alguma, né, algum sistema religioso contrário, tudo que a gente coloca, substitui Deus por essas coisas, a gente está cometendo o pecado da idolatria, né? Então, todas as vezes que alguém permite ser seduzido pelo inimigo ou pelos encantos e prazeres deste mundo, abre as portas do coração para a idolatria. E a crise, frequentemente, né, a gente acaba caindo no pecado da idolatria. Isso faz com que a gente caia no pecado da idolatria. Então, qualquer coisa que separe de Deus nossas afeições, diminua nosso interesse, né, das coisas eternas, é um ídolo. Tudo que nos separa disso, tudo que nos, né? Então, e aí isso entra muita coisa, como eu falei, né? Às vezes a moda, a vaidade, né? Assim, tudo isso vai tomando lugar de Deus na nossa vida, né? São manias, hábitos, costumes. Se o mundo absorve nossa atenção, isso diminui a nossa devoção a Deus, né? Então, vem a idolatria. Então nós temos que fugir da idolatria, fugir, né? Porque nós temos que entender que o único que tem lugar, que tem que ter lugar no nosso coração é o nosso Deus. O único que tem que ser adorado por nós é o nosso Deus. Eu não tenho que adorar o meu filho, eu não tenho que adorar o meu marido, eu não tenho que adorar a minha mãe, o meu pai, o meu pastor, mas eu tenho que adorar o meu Deus. Porque Ele me criou, Ele me deu vida, Ele me dá o fôlego de vida, Ele me sustenta, Ele me ama. Então, assim, é a Ele que eu devo a minha adoração. Então, nós precisamos que cada um de nós venha decidir a quem adorar. Eu creio que vocês já decidiram, né? Creio porque nós temos... Deus é maravilhoso, só posso dizer isso, que Deus é maravilhoso. Então tem um momento de louvor e adoração a Deus, voltando a sua mente e coração para Ele, deixando que só Jesus seja o Senhor da sua vida. Entenderam, irmãos? Que só Ele mesmo tenha porque assim, mesmo dentro da igreja, né? Como eu falei antes, tem membros que acham que podem servir a Deus e desfrutar, né? Podem servir a Deus e também participar de práticas imorais, ímpias. Mas não é isso que Deus tem para nós.
Então, eu espero que um pouco aqui do que eu falei, né, o conteúdo da lição tenha falado ao coração de vocês, tenha trago conhecimento, entendimento, né, e que vocês possam cada vez mais proceder em conhecer a Deus, queira conhecer a Deus, como eu quero. Conhecer a Deus cada vez mais. Né? Conhecendo Ele, a gente conhece a vontade dEle. Conhecendo a vontade dEle, a gente, né, a gente sabe como agradar Ele. Né? E Ele quer a nossa obediência. Então, aqui, ó, tem essa partezinha aqui do verifica o que você aprendeu, vai dizer assim, ó, qual a declaração correta? Deus condena a idolatria, a veneração de imagens e culto aos anjos é idolatria, quem sacrifica aos ídolos submete-se aos demônios, né? A idolatria leva o homem à degradação moral, como eu falei no início, né? O homem, que o diabo quer isso, a degradação do ser humano. E 3 coisas que, segundo a lição, consiste em idolatria: prostrar-se perante imagens e adorá-las, adorar os homens e os anjos. E o que acontece com os idólatras? Por se apartar dos caminhos do Senhor, atrai para si a ira e o juízo divino, como aconteceu aqui, que vocês, né, puderam ver isso. Então, nessa manhã, que cada um de nós venha refletir naquilo que Deus está falando conosco nessa lição. Deus ensina, Deus não sabe. Deus, ele requer de nós uma obediência, mas ele nos dá a condição de obedecê-lo. Porque ele nos ama, ele sabe o que é melhor para nós e tudo que a gente precisa está nele. Tudo que a gente precisa vem dele. Então, se eu tenho esse Deus maravilhoso comigo, eu não preciso recorrer a mais nada. Eu não preciso recorrer a santos, a imagens, eu não preciso recorrer a horóscopo, eu não preciso recorrer a falsos deuses. Não, eu tenho aquele que supre as minhas necessidades. Eu tenho aquele que tem tudo o que eu preciso. Esse é o nosso Deus maravilhoso. É o nosso Criador, é o nosso Pai, né? É o nosso sustento, é a nossa fortaleza, né? E nós temos que confiar nele e viver, continuar no caminho dele, seguindo, olhando para o alvo, irmãos, porque muitas aflições, muitas dificuldades, muitas barreiras vão se levantar na nossa caminhada, mas quando nós estamos olhando para o alvo, nós conseguimos. Nós olhamos para o alvo, pedimos ajuda dele, ele vai nos socorrer, vai nos ajudar a continuar firme, em nome de Jesus. Então, eu termino aqui essa aula, espero em Deus que tenha sido bênção para a vida de vocês, né, como foi para mim. E agora eu vou orar para a gente terminar. Pai, eu quero te louvar mais uma vez nessa manhã, Senhor da glória, eu quero te glorificar, porque Tu és santo, Senhor. Tu és maravilhoso, o Senhor é nosso conselheiro, o Senhor é nosso Deus forte, o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades, que conhece o nosso coração. Então, Pai, eu quero te agradecer por essa aula nessa manhã, eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos que estarão, né, que estão podendo participar dessa aula. Eu quero te agradecer pela salvação em Cristo Jesus, porque hoje nós estamos na Tua presença, hoje nós podemos desfrutar do Teu amor e da Tua paz. Então, Senhor, muito obrigada, abençoa a vida de cada um de nós, abençoa o nosso dia hoje, Pai. Nós entregamos a Ti esse domingo, entregamos a Ti nossos afazeres, que o Senhor continue no controle de tudo, em nome de Jesus. Que assim seja, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Assim eu agradeço a minha oportunidade nessa manhã, crendo que o Senhor falou ao coração de vocês. Tá bom, meus queridos? Então fiquem na paz de Cristo, em nome de Jesus. Amém.